Boa noite a todas. Nós vamos continuar o estudo desse nosso livrinho, tão amado e querido, que traz tantas lições sobre como devemos viver aqui na Terra, o que fazer e o que não fazer, para ter uma existência melhor quando encarnados e também depois que desencarnarmos. O tema da noite é o de número 49, Velho Argumento. E ele vai falar, preste bem atenção, sobre o poder que tem a nossa fala, sobre o que uma frase pode fazer com algo que o outro está construindo, como com uma frase a gente pode destruir ou construir a obra de uma pessoa. Esse livrinho todinho é escrito pela mão do Chico, mas com os pensamentos de Emmanuel, que explica para nós coisas que aconteceram de verdade, da época de Jesus, com os apóstolos. São ensinamentos muito valiosos para nós. E esse de hoje foi uma frase que uma pessoa muito importante na época do Nero falou enquanto Paulo estava proferindo um ensinamento. Paulo, aquele que fez a grande mudança da vida, em uma existência, o homem foi de carrasco de milhões para uma pessoa do bem. Em uma existência, ele fez uma transformação grandiosa na sua vida e conseguiu transformar, pelo exemplo, a vida de muitas pessoas. Ele continua sendo um exemplo para nós que lutamos todos os dias para sermos melhores. Essa é a definição do espírita, ser melhor a cada dia. E é isso que nós fazemos, encarnados e depois, quando desencarnamos. Paulo estava proferindo a sua fala sobre Jesus, sempre sobre Jesus. E as pessoas estavam naquele momento assim, cheios da graça. Como quando a gente chega aqui no centro, que a gente se sente tão bem, e a gente ouve as palavras e vai se sentindo bem, e as dores vão ficando de lado, e a espiritualidade vai nos ajudando. Nesse momento assim, as pessoas estavam ouvindo. E nesse momento, quando esse homem, o Pórcio Festo, que era governador da Judéia, uma pessoa com bastante poder lá onde o Paulo estava falando, chega e olha aquela multidão gentarada para ouvir o Paulo, algo acontece dentro dele, e ele pensando, como é que eu vou fazer para destruir isso aí? Ele pensou e gritou, enquanto Paulo estava falando. Ele falou assim: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Naquele momento que a multidão estava toda junto com Paulo, pensando no bem, pensando no amor, pensando no que fazer de melhor, para viver melhor, era um momento de elevação, ele coloca essa frase infeliz, gritando: tá louco? Muitas palavras, muitas frases te fazem delirar. Com essa colocação, ele conseguiu desmanchar muito daquele clima de transformação que o Paulo estava conseguindo trazer. E agora Emmanuel vai colocar para nós a importância da nossa língua, para que nós não caiamos nesse mesmo erro de colocar mal uma frase, de falar o que não deveria em determinado momento e acabar com algum momento que era especial, com alguma decisão que a pessoa tinha tomado naquele momento, para não estragar sonhos, não desvirtuar, não cairmos no erro da fala, pois a língua é uma ferramenta pequenininha, mas com enorme poder. Assim como podemos destruir, nós devemos construir na vida das pessoas. Nós somos espíritas, nós sabemos da importância dos nossos atos, pensamentos e palavras. Então, abram os ouvidinhos de ouvir e vamos escutar o que o Emmanuel coloca para nós. É muito comum lançarem aos discípulos do Evangelho, ou seja, nós. Desde aquela época já tinha, e nós agora, porque nós gostamos do que Jesus ensinou. Nós achamos certo, então nós somos discípulos do Evangelho.
E Emmanuel coloca que é muito comum lançarem aos discípulos do Evangelho a falsa acusação de loucos, que lhes é imputada pelos círculos cientifistas do século. Ou seja, muita gente olha para nós beatos, nos chama de coisas que, mal colocadas ou em momento ruim, nos ferem e às vezes nos fazem desistir de tanta coisa boa que iríamos fazer. O argumento é velhíssimo por parte de quantos pretendem fugir à verdade, complacentes com os próprios erros. A pessoa acostumada a errar olha para nós que estamos nesse esforço diário de ser melhor e diz: para que tudo isso? A vida é curta, vai acabar, vai aproveitar a vida. Para que tanto esforço? Por que tu faz isso? Numa tentativa de justificar os próprios erros que ela está cometendo. Porque ela te vê tentando acertar, ela te vê se esforçando para não falar dos outros, para fazer as coisas certas, para pagar os impostos que deve, para fazer tudo certinho na vida. E a pessoa olha para ti e fala uma coisa assim, e você, se não estiver bem forte, titubeia. Se você não estiver bem firme no Evangelho, você pode até pensar: mas para que mesmo que eu faço tudo isso? Para que ser tão certinho? Enfim, há trabalhadores que perdem valioso tempo lamentando que a multidão os classifique como desequilibrados. Isso não constitui razão para contendas estéreis. Bonito, né, a frase? Contendas estéreis. Quer dizer, bate-boca que não vai levar a nada. Briga, não vale a pena. Emmanuel coloca uma situação que é muito antiga. Percebam que desde a época de Paulo já tinha gente querendo destruir as boas obras, as boas intenções. Então não se deixe abater. Não se deixe cair pela palavra dos outros. Não se ache menos pelo que os outros falam, mas também não diminua o esforço, o trabalho, principalmente daqueles que estão começando. Às vezes, a pessoa tem uns vícios que são antigos e ela está naquele esforço, mas ainda não conseguiu. Então, não ridicularize, não diminua. Tenha esse esforço contigo, de entender o esforço que a pessoa está fazendo. Nós conhecemos vários casos. Eu trabalho numa farmácia, então eu conheço milhares de casos. E vejo hoje o esforço, eu consigo olhar o esforço da pessoa que está no início da mudança. Porque todos nós temos momentos de início de mudança, quando a gente decide: não vou fazer mais isso. É difícil. Quer ver? Uma vez lá em casa, nós fazemos o nosso Evangelho no Lar e decidimos que durante aquela semana, cada vez que nós falássemos mal de alguém, qualquer coisa, mal de alguém, a gente ia rezar pela pessoa. Gente do céu, somente quando nós começamos a rezar pelos outros, que a gente viu: meu Deus, mas nós falamos mal de todo mundo. É da notícia que passa na televisão, é do chefe, é do irmão, e vai longe o negócio. E a gente não tinha se percebido disso. Hoje a gente já está mais consciente, porque aquela semana inteira, meu Deus, foi a semana da reza, porque como a gente fala mal. Eu nem sabia que eu falava tão mal assim. Igual outra semana, que meu marido falou assim: mas reclama, mas essa mulher reclama. Eu não sabia que eu reclamava. E aí ele disse pra mim: eu vou te falar cada vez que tu reclamar. Meu Deus, em uma hora eu tinha reclamado de tudo, do calor, do frio, do vento, do cabelo, eu tinha engordado. Em uma hora já dava para encher os 10 dedos de tudo que eu tinha reclamado. Eu nem sabia que eu era reclamona. E assim nós fazemos, e assim nós espíritas, que temos essa vontade de se melhorar a si próprio, nós vamos nos enxergando devagarinho, é devagar, e é difícil. Parar de falar dos outros é difícil, parar de reclamar é difícil, começar a sorrir para as pessoas é difícil. A gente só começa a sorrir para os outros quando a gente se vê nas imagens. Daí que a gente vê: nossa, como eu sou carrancuda. Uma vez, era só nas imagens de casamento que a gente via, né? Quando eles botavam um telão assim, daí passava assim as pessoas, daí tu se via lá no telão: meu Deus, eu tô com essa cara, eu vou começar a sorrir. Aí a gente vai se educando. Estou falando coisas assim para ver como a gente mesmo não se conhece. Então, a partir de agora, comece a se lembrar dessa história, desse homem de nome feio, Pórcio Festo, que por infelicidade
necessidade colocou aquela frase naquele momento, e vocês podem imaginar, tudo que nós fazemos gera débitos ou créditos para nós. Vocês podem imaginar quantas existências ele levou, ou vai levar ainda, não sei se ele já fez, para corrigir esse erro, de chegar lá e acabar, na ideia dele, vou acabar com a festa desse Paulo. Só que o Paulo estava construindo bem, o Paulo estava indo muito bem naquela palestra que ele estava fazendo, ele estava conseguindo colocar no coração daquelas pessoas esperança, amor, ele estava conseguindo falar de perdão, e o homem chega lá e acaba com tudo, com essa frase: tá louco, Paulo? Muita palavra, muita frase, esse tanto de frase te faz delirar. Aqueles que já estavam mais ou menos ali engajados, mais para menos do que para mais, já riram. É mesmo, Paulo fala demais. Já caíram fora, já saíram do ambiente do crescimento. Aqueles que estavam bem firmes permaneceram. Todo esse meu falatório, e o do Emmanuel também, é para que tenhamos cuidado com a boca. Tenha cuidado com a sua. Se não tem nada de bom para falar, cala. O Chico já dava um exemplo para nós. Ele diz: toma água da paz, meu filho. No filme também do André Luiz, que a maioria de nós assistiu no nosso lar, tinha um paciente lá que estava junto com o André, que o enfermeiro tinha vindo e tinha dado como remédio para ele ficar com a água na boca. Vocês lembram? Toma a aguinha, mas não engula. Bota a aguinha na boca e não engula. E o cara ficou... E daí o André pensou assim: por que, né? Que ele tem que ficar com a água na boca? Que tratamento bobo é esse? Depois que o rapaz engoliu a água e começou a falar de novo, é que o André entendeu: ah, ele reclama demais, porque ele reclamava de tudo, Aí o tratamento dele era ficar com a aguinha na boca para não falar as reclamações. Enfim, Emmanuel nos lembra aqui que muitas vezes nós nos deixamos abater pela fala de alguém, mas muitas vezes nós acabamos com os impulsos bons das outras pessoas. E ele diz: o próprio mestre foi interpretado por demente. Muitas daquelas pessoas nem iam a ouvir Jesus e dizer: aquele cara é doido, demente, fica aí andando de sandália pela rua, chamando todo mundo. Quantas vezes ele foi criticado? Talvez até nós, que começamos a entender agora, quem sabe estávamos lá falando mal de Jesus, das coisas que ele falava ou fazia. E Emmanuel ainda continua, ele diz assim: os apóstolos não receberam outra definição. Numa das últimas defesas, vemos o valoroso amigo da gentilidade, que é o Paulo, né? Estava na frente da corte provincial de Cesareia. Ele estava lá na Judéia, onde esse Pórcio Festo era o governador, proclamando verdades imortais de Cristo Jesus. A assembleia toca-se de imenso assombro. Eles estavam naquele êxtase ali da palavra boa. Imagina a espiritualidade derramando bênçãos, curas e tudo mais. Estava nesse momento. Aquela palavra franca e nobre estarrece os ouvintes. E é aí que Pórcio Festo, na qualidade de chefe dos convidados, delibera quebrar a vibração que domina o ambiente, mas antes, porém, de fazê-lo, ele não era bobo nem nada, né? Para bocó ele não servia. Ele sabia que o Paulo era uma pessoa muito valorosa e que seria muito difícil ele, mesmo tendo poder humano, tirar o poder do outro. Então ele pensou bem o que ele ia falar. Antes, porém, de fazê-lo, o argucioso romano considerou que seria preciso justificar-se em bases sólidas. Ele não ia poder falar qualquer coisinha para tirar o povo daquele êxtase. Como acusar, no entanto, o grande convertido de Damasco, porque vocês lembram da historinha, né? Paulo era ruim, ele estava no cavalo, ele era Saulo, e ele se converteu nessa estrada. Quando ele caiu do cavalo, era lá no lugar
lugar de Damasco. Então eles chamam de convertido de Damasco, porque Jesus chegou perto dele. E a energia foi tanta que o homem caiu do cavalo. E caiu do cavalo e ficou cego na mesma hora. E quando ele ficou cego, as pessoas disseram que ele ficou louco ao mesmo tempo. Mas na verdade, ele ouviu Jesus. Ele não conseguiu ver, porque a luz era tanta que cegou o olho dele. E ele ouviu Jesus, e ele estava indo perseguir os cristãos. Ele estava com muito poder, ele era ruim, ele queria matar os cristãos. E ele estava indo para acabar com eles. Só que nesse caminho, naquele momento, Jesus chegou para ele, falou direto ao coração dele, porque os outros não ouviram, só ele ouviu. E ele caiu do cavalo e ficou nervoso e recebeu aquela energia. Ele nunca tinha se sentido assim, ele não conhecia essa energia do amor, caiu do cavalo e ficou cego. E aqueles que ele estava liderando, ele estava levando um exército para acabar com os cristãos. E aqueles que ele estava liderando olharam para ele caído no chão, todo cheio de poeira, e daquele jeito pensaram, bateu a cabeça e ficou dementado, né? Isso aí não serve mais para líder. Eles fugiram. Os próprios liderados dele deixaram ele sozinho lá. E ele ficou na companhia de Jesus e em breve conseguiu outras companhias e se converteu naquele caminho. Por isso que eles chamam de o convertido de Damasco. Bom, voltando lá da história, que ele estava dando a palestra e o Pórcio chegou. Pórcio não era bobo nem nada e estava pensando, como é que eu vou acusar esse homem? Porque o próprio Pórcio Festus conhecia o caráter íntegro, a sinceridade, a humildade dele e a paciência sublime. E o ardoroso espírito de sacrifício de Paulo. Ou seja, muito difícil tirar o poder de alguém assim. E aí o que ele fez? Lembrou-se então das muitas letras, porque Paulo falava muito bem. Paulo era uma pessoa muito culta, que tinha se transformado e passava a falar aos cristãos, e passava a converter as pessoas que não eram cristãs, e falava do bem, e falava do amor, mas com muita propriedade. As palestras dele eram maravilhosas, e é ali que o Pórcio pensou, então agora eu vou dizer para ele, essas muitas letras que você tem te deixam louco, te deixam dementado. E Paulo é chamado de louco pela ciência divina, de que dava testemunho. Recorda, pois, o abnegado batalhador e não dispenses a preço as falsas considerações de quantos te provoquem o abandono da verdade. Emmanuel disse chiquemente isso. Não se deixa bater pela fala de alguém. Você sabe que o bem é bom. Você sabe que é bom fazer o bem sempre. Você sabe que mesmo que não tenha testemunhas para o bem que você está fazendo, você sabe que a justiça divina não falha. Tudo que você faz é teu. Palavras, pensamentos e atos. Você sabe que fazer o bem é bom para você. Então não se deixe abater pela fala dos outros, pelas considerações dos outros, e não te deixe abater, não abandone o bem. O mal é incompatível com o bem, e por poucas letras ou por muitas letras, desde que te alistes entre os aprendizes de Jesus, não te faltará um mundo inferior com o sarcasmo e perseguição. Entenda bem, pode você entender bastante, pode você entender pouquinho, pode saber falar muito, pode não saber falar nada, mas o fato é, se você é um aprendiz do Evangelho, não vai te faltar o mal botando o dedo em você e dizendo que você está errado. Não se deixe abater. Você é espírita, você sabe que o bem é bom, você sabe que está passando um tempinho encarnado aqui na Terra, mas que a tua vida é comprida, é eterna. Você sabe que sai dessa e vai para outra, e que volta para outro corpinho, para outra vida, você sabe, mas você é você sempre, você vai conviver consigo sempre. Todas essas pessoas que fizeram mal, praticaram o mal, elas resgatam muito dolorosamente depois. Claro que nós temos os nossos resgates também, já aprontamos muito por aí, mas a partir de agora, pare. Comece a praticar só o bem, você já sabe que é bom para você. Mas se os outros estão falando mal de mim, Emmanuel deu a dica aqui para nós. Não dê ouvidos. Não dê ouvidos.
ouvidos para as falas dos outros. Muitas vezes é o mal querendo que você pare de fazer o bem. Combinamos assim? Que a paz de Jesus esteja contigo e que você seja corajoso para continuar nesse caminho do bem e que queira cada dia ser melhor. Que assim seja.